Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. E para iniciar o nosso vídeo, eu quero estar deixando algumas orientações aqui rapidamente para vocês. Nossas aulas, nossas videoaulas, elas focarão toda a parte de estudo da língua da nossa apostila e toda a parte da gramática, para que a gente possa ter um entendimento mais aprofundado, né, nesses tempos em que a gente não pode estar juntinho na sala de aula. Não dá para gravar todas as aulas, né, aqui para vocês, mas nós vamos focar naquelas que a gente julga ser mais importante para que vocês tenham um entendimento melhor da matéria, do conteúdo, ok? Nossas videoaulas, elas vão constar sempre no nosso planejamento semanal, vai ser enviado para vocês ou no Classroom, na verdade no Classroom e também no Clip Escola, para que vocês estejam munidos aí das informações para acompanhar direitinho o dia e horário das aulas. E como a gente encaminha com antecedência, você vai ter condições de fazer a leitura da parte da apostila que fala sobre a videoaula, para que você possa acompanhar de uma forma melhor e durante o próprio vídeo tirando aquelas dúvidas que de repente ficaram enquanto você fazia os exercícios. Nós vamos, durante as nossas videoaulas, acompanhar pela apostila todo o conteúdo, você acompanha em casa e como você sabe, a nossa apostila ela é bastante contextualizada, então durante a gramática, durante o estudo da língua, o autor retoma textos que foram trabalhados na unidade, referente a alguns gêneros literários que a gente já viu. Então seria importante que você desse uma pausinha aí no seu vídeo para poder voltar no texto, ler, porque se formos fazer isso aqui, o vídeo fica imenso, ok? Então vamos lá. A nossa aula de hoje se refere à aula 5, né, do nosso planejamento, e nós vamos falar então sobre regra de acentuação. É um assunto bastante comentado, né? Até hoje, vocês estão no 7º ano, vocês já devem ter visto uma média de 2 ou 3 vezes esse mesmo assunto, ou mais, né? A gente trabalha com isso, vez por outra, no Fundamental 1, e também vocês viram um pouco disso no Fundamental, no 6º ano. Se você se lembra, a nossa atividade de revisão da primeira semana, nós cobramos, né? Revisamos a acentuação tônica, a classificação das palavras, de acordo com a sílaba tônica. E foi muito importante para que a gente tivesse um embasamento para continuar trabalhando esse conteúdo do dia de hoje, ok? Então vamos lá. Na sua apostila aí na página 58, o autor inicia com um texto, retomando um texto que a gente trabalhou já em sala de aula. E aí, para você ler, dá uma pausinha no vídeo, leia para depois você dar continuidade na aula, ok? Número 1 diz assim: ao fazer a leitura, pronuncie atentamente as palavras em negrito e localize a sílaba tônica de cada uma. Nós temos um quadro aí com 4 colunas. Na primeira, você deve colocar as palavras que possuem apenas uma sílaba. Na segunda, aquelas que possuem sílaba tônica, cuja sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Na terceira coluna, aquela sílaba tônica, aquela palavra cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra. E aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra, aí preenchendo na quarta coluna. Na primeira coluna, nós podemos perceber que as palavras fez e mais compõem essa primeira parte. E é comum, muitas vezes, o aluno confundir. Você confundir a classificação aí
da monossílaba tônica com a oxítona. Isso aconteceu na última atividade que eu dei para vocês. Eu pedi num quadro lá para vocês classificarem as palavras de acordo com a sílaba tônica, e entre elas estava a palavra pé. E a maioria de vocês classificou essa palavra como oxítona. E nós vemos aqui que oxítona é toda palavra que possui a última sílaba tônica. Então, se eu tenho uma palavra que é monossílaba, ela não tem nem última, nem penúltima, nem antepenúltima sílaba, ela não pode ser oxítona. Ela é sempre um monossílabo tônico, ok? Acho que um de vocês apenas acertou essa questão. Mas era só voltar lá no nosso conteúdo no caderno, nós temos tudo lá que vocês acertariam, né? Tudinho. Bom, a segunda coluna, então, vão conter as palavras visual, também e aprendi. A terceira, linguagem e esporte. E a quarta coluna, técnicas e prática. As atividades vão estar sendo encaminhadas para vocês via gabarito, né, no nosso Classroom, para que vocês possam estar conferindo se vocês realizaram, né, o preenchimento das lacunas aqui de forma correta. Porque enquanto a gente vai aprendendo aqui o conteúdo, vão sendo feitas algumas perguntas para que você esteja elaborando hipóteses, né, das respostas, para que você possa colocar realmente a cabeça para funcionar. E é assim mesmo que a gente se apropria do conhecimento. A gente precisa praticar, né? Precisamos fazer os exercícios, botar a nossa cabeça para pensar, ao invés de só ficar ouvindo a aula. Eu preciso de botar a mão na massa para poder aquilo se internalizar e a gente conseguir realmente aprender o conteúdo, ok? E então, se você quiser verificar o gabarito depois de assistir a nossa aula, pode ser também, né? Ou pausar o vídeo para que você esteja preenchendo corretamente as lacunas, fica a seu critério, ok? Aí ainda na página 58, no fim da página, nós completaremos assim: as palavras que têm apenas uma única sílaba são chamadas de monossílabos tônicos. As palavras que têm a última sílaba tônica são as oxítonas. As palavras que têm a penúltima sílaba tônica são as paroxítonas. E as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica são as proparoxítonas. Então, é algo que a gente já viu e tá bem mastigadinho aí para vocês já na cabecinha de vocês. Essa página 58 é mais uma revisão daquilo que já conhecemos. Na página 3, ele já começa a aprofundar um pouco mais e nos fazer compreender como que eu devo acentuar as palavras, baseado em quê? Levando em consideração o quê? Então, olha lá na questão 3 da página 59. Agora, você deve indicar, então, a classificação dessas palavras, aquelas que você colocou na coluna. Se elas são oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas ou monossílabos tônicos. E aí fica fácil a gente identificar, de acordo com toda a explicação que vimos aí na página 58. Então, as palavras fez e mais são monossílabos tônicos. A palavra visual também e aprendi são oxítonas. A palavra linguagem e esporte são paroxítonas. E a palavra prática e técnica são palavras proparoxítonas, ok? Note que existem algumas palavras aí que não recebem acento. Algumas recebem, outras não, né? Isso vai depender, então, da forma como essa palavra termina. Vai depender da terminação dessa palavra. E aí que entram as regras para que a gente possa acentuar corretamente todas as palavras. Aqui na nossa lousa, eu montei uma tabela, né? Para a gente identificar quais são as regras de acentuação dependendo da terminação dessa palavra. Se ela for monossílabo tônico, terminado em A, E, O, de tombo aberto, seguido ou não de S, essa palavra é acentuada. Exemplo, a palavra céu, de tombo aberto. Lembra de tombos abertos? El, oi. É bom relembrar também o que é de tombo, para que você tenha maior facilidade de entender, tá? De perceber isso aqui. Palavra céu, céus, de tombo aberto, seguido ou não de S, céus.
A palavra dói, de tongo aberto. Então, nós temos aqui que o monossílabo tônico terminado em A, E, O, ou de tongo aberto seguido ou não de S, recebe acento. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O, de tongo aberto seguido ou não de S, em e ens. Olha lá os exemplos. Eu coloquei exemplos aqui que não tem na apostila. Então, depois você dá uma pausa no seu vídeo, copie, né, coloque no seu caderno, faça uma anotação aí do ladinho da apostila, para que você tenha maior número de exemplos possível para na hora de você estudar, você ter um embasamento legal aí, ok? E relembrar de tudo aquilo que foi falado. A palavra pajé, giló, né, são palavras terminadas em E, O, são acentuadas, são oxítonas e são acentuadas. Anzóis, de tongo aberto seguido ou não de S, parabéns, terminado em ens. Ok? Vamos às paroxítonas agora. Na sua apostila, a regra que vem denominada lá, ela diz que as palavras, quando que eu devo acentuar a palavra paroxítona? Quando elas não terminam em. Como aqui a gente tem falado que o acento é colocado nas palavras quando elas terminam em, eu achei melhor trazer para vocês, aqui na coluna, acrescentar, como acréscimo ao que diz na apostila, como as palavras terminam, para que vocês saibam quando elas serão acentuadas ou não. Então, quando as palavras forem paroxítonas e terminarem em R, AN ou ANS, N, L, ou uns, I ou is, X, us, PS, ão ou ãos, de tongo, menos os abertos. Então, aqui entra o ditongo, mas não entra o E e o OI. Nós teremos as paroxítonas acentuadas. E aqui vem alguns exemplos que não tem aí na apostila, você pode estar acrescentando. Família, olha lá, termina em ditongo, não é aberto. Violência, também termina em ditongo, não é aberto. E áreas, termina em S. Não é isso? Isso mesmo, termina em S. Nós vamos, então, ver que as palavras, quando elas são terminadas em qualquer uma dessas que estão aqui nessa coluna, e forem paroxítonas, elas, então, são acentuadas, ok? Lá na última coluna, nós temos as proparoxítonas. As proparoxítonas é a mais fácil. Todas elas são acentuadas, ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas. E nós temos que na página 60, você tem uma coluna, um quadro, uma tabela para ser preenchida. Faça ela diante daquilo que a gente explicou aqui, diante de tudo que nós falamos. Tente preencher e quando chegar o gabarito, você confere se você colocou corretamente ou não, ok? Então, espero que a nossa videoaula tenha te ajudado, pelo menos um pouco. Por mais que estejamos à distância, você não possa interromper para perguntar, mas durante as nossas aulas online, qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem me chamar lá que eu estou à disposição, ok? Então, um abraço e até a nossa próxima videoaula.